Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Continuando o nosso estudo sobre reprodução humana, vamos entrar hoje no assunto métodos contraceptivos, tão esperado, tão aguardado. E, como é de costume, vamos fazer um pequeno flashback para a gente lembrar um pouquinho do que a gente já estudou. Então, o que já vimos? Vimos que dentro do estudo da reprodução, vimos que o nosso corpo, ele não é o mesmo desde que a gente nasceu até hoje. Além de crescer, o nosso corpo também muda conforme aparece a nossa capacidade de se reproduzir. Então, para sermos essas pessoas lindas que somos hoje, houve um ato sexual, hoje houve troca de material genético, e isso só foi possível depois que o nosso corpo mudou. Os seios cresceram, né, a capacidade de gerar espermatozoides, a voz mudou, começou a aparecer cabelo, pelo em locais que não tinham antes. Então, tudo isso é normal. Vimos também que vimos temas polêmicos, né, relacionados à sexualidade. Vimos que é importante a gente estudar também sobre feminismo, sobre homoafetividade, sobre liberdade, sobre escolhas, sobre o não, sobre o assédio. Vimos, né, até os vídeos sobre gravidez e parto, como que o bebê se desenvolve dentro da barriga, sobre a placenta. Falamos sobre gravidez múltiplas e também a importância da amamentação. Tudo isso porque a maioria das pessoas deseja engravidar, deseja ter filhos, né? Quando a gente é mais jovem, principalmente, a gente pensa, eu quero ter uma família, eu quero ter 3 filhos, 2 meninos e uma menina, 3 meninas, a gente começa a fazer sonhos. Mas para que esse sonho se realize da melhor maneira possível, a gente precisa planejar. Como assim planejar? Como eu já disse em outras aulas, eu vou ser a última pessoa que vai dizer não façam sexo, porque isso é impossível. A gente até consegue falar um pouco disso até uma certa idade. A gente vive numa sociedade que vive apelando para que a gente faça sexo. Então, mais importante do que eu dizer, olha, não façam sexo antes dos 18 anos, não façam sexo antes de casar, é mais fácil eu dizer, olha, se for fazer sexo, se cuide. Então, é isso que a gente vai ver hoje. Vamos ver os métodos contraceptivos. Eles são divididos em 5 categorias. Mais ou menos, pode ser mais, pode ser menos, vai depender muito do material que você vai utilizar. Os primeiros são chamados de naturais, de abstinência ou comportamentais. Como o próprio nome já diz, comportamental, porque ele vai ter muito da influência do nosso comportamento, da nossa responsabilidade de você lembrar dos horários, lembrar dos dias, lembrar de olhar o calendário, de fazer anotações. Então, nessa sociedade que a gente vive hoje, né, cada vez mais corrida, a gente, inclusive, vai poder ver na sala de aula que tem uns aplicativos que a gente pode baixar no celular para ajudar a gente, mas é importante que a gente conheça e saiba as vantagens e desvantagens nessa perspectiva que a gente vai falar hoje. O primeiro método que a gente fala é o método da tabelinha. Bom, a tabelinha ela se baseia na observação do ciclo menstrual. Ela pode ser usada tanto para não engravidar quanto para engravidar. Porque a partir do momento que você conhece o seu corpo, principalmente a mulher conhece o seu corpo, ela vai saber qual é o dia que ela vai estar fértil, qual é o dia que ela não vai estar fértil, e aí ela vai poder ou falar, hoje não vamos fazer sexo, estamos no dia fértil, ou vai poder escolher outro método para utilizar durante esse período. Então, a grande vantagem da tabelinha é que ela é de graça. Você não gasta nada para comprar uma tabelinha, no máximo uma folhinha e uma caneta. Ela não tem hormônios, então não vai afetar na sua vida endócrina, né, endocrinológico, criar problemas endocrinológicos. A gente vai ver isso quando a gente for ver outros métodos. E só o fato de você se conhecer melhor, ela já é uma grande vantagem. Qual que é a desvantagem? Quais são as desvantagens? Que são muitas.
você precisa praticar a tabelinha, você precisa observar o seu corpo durante vários meses, 3 meses, e vai depender muito, né, de mulher para mulher. Exige que você mantenha esse controle, né, durante todo o tempo. Ele pode falhar porque vai ter um mês que você se aborreceu, vai ter um mês que você se alimentou mal, vai ter um mês que você praticou muito esporte, vai ter um mês que você... vários são os fatores, a idade influencia. Então, ele não é muito confiável. E a pior das desvantagens, para mim, é que ela não protege contra infecção, né? Infecções diversas transmitidas a partir da relação sexual. O contato sexual ele é muito íntimo, e essa transferência de fluidos e de sangue que ocorre durante o ato sexual. Ah, professora, mas eu fiz sexo e não sai sangue, não. Você não vê, mas sai, bem pouquinho. E durante esse período, durante esse momento, pode haver contaminação de várias doenças, dentre elas doenças que não têm cura, né? A AIDS, a herpes, hepatite, né? Elas vão ficar sempre no seu corpo, vão poder ser transmitidas. Então, isso é uma grande desvantagem. E durante a amamentação você também não vai poder usar, porque é perigoso, porque durante muita gente, inclusive, engravida durante a amamentação, porque o ciclo menstrual fica maluco. Bom, aqui estamos vendo a tabelinha. Na tabelinha, vamos supor que o dia 1º seja o dia do início da menstruação. Então, enquanto você está menstruada, e pouco após isso, você não vai engravidar. A partir do 7º dia, isso é uma média, pode acontecer a gravidez. E a partir do 20º dia, esses momentos que antecedem a menstruação, também não é mais difícil de engravidar. Então, observação sempre. O segundo é o acompanhamento diário da temperatura basal, ou seja, ao acordar, antes de você levantar, antes de você fazer xixi, antes de você tomar café, antes de você colocar sua roupa, né? Porque eu durmo sem roupa, mas tem gente que dorme com roupa. Você vai anotar a sua temperatura. Professora, eu tenho que estar com o termômetro do lado? Tem que estar com o termômetro do lado, você não vai poder levantar nem para pegar o termômetro. Então, você vai pegar, vai anotar a sua temperatura e você vai perceber o seguinte, que em determinados dias a sua temperatura vai baixar e depois ela vai aumentar. Então, quando ela der aquela baixadinha pequenininha, são 0,3 graus, 0,8 graus, né? É o momento que está ovulando. E depois disso, seu ovócito foi liberado e você está pronta para engravidar, a temperatura tende a aumentar. Aumenta que você fica fogosa, fica assanhada, né? Meninos, prestem atenção. Quando a sua namorada estiver muito assanhada, cuidado. Ela está no período fértil. Então, é um momento que você tem que tomar cuidado também. Sendo que é também um método bastante... Tem vantagens e desvantagens como o anterior, né? Não tem hormônio, é de graça, mas ele também tem os mesmos problemas de não proteger contra DST e ter falhas, né? Ser perigoso porque você pode cair, né, no esquecimento ou não prestar atenção, pode estar um dia mais frio, você pode estar, por exemplo, com uma infecção e sua temperatura aumentar e você confundir. Então, é perigoso, certo? O método Billings, ou análise do muco cervical. Toda mulher, ela, depois da menstruação, junto com a urina, se ela prestar atenção na hora que ela for enxugar o xixi, vai perceber que tem uma pequena secreçãozinha. Não confundir com algum tipo de corrimento, porque essa secreção ela tem uma coloração quase transparente ou até transparente, não tem nenhum sinal de sangue, não tem coloração amarelada, não tem mau cheiro, é uma secreçãozinha. E essa secreção ela aumenta a viscosidade dela conforme vai chegando perto do período fértil. Então você vai ver aquela secreçãozinha, vai tocar e vai ver se ela está grudenta. A partir do momento que a gente vê que ela está ficando assim mais viscosa, perigo, né? É o período fértil. Esse período fértil acontece cerca de 4 dias após esse muco cervical grosso, pegajoso, esbranquiçado,
se tornar elástico e transparente. Então, ele tem uma coloração que ele vai ficando cada vez mais clara. Quando ele está claro, então, é o período fértil. Mais viscoso, período fértil. Falando ainda do método anterior, né, dos métodos comportamentais, existe o coito interrompido, que eu não coloquei imagem aqui, que é meio complicado. Como é o coito interrompido, professora? Você está durante o ato sexual e o parceiro, homem, quando ele estiver próximo ao orgasmo, ele estiver próximo de ejacular, de gozar, ele tira o pênis para fora do corpo da mulher e ejacula fora do corpo. Esse é o pior dos métodos. Por quê? Porque o homem, se ele tivesse masturbado um dia antes, ou se ele tiver feito sexo antes, ou ainda pode sair um pouquinho de espermatozoide naquela secreção inicial que tem durante o ato sexual, ele libera a secreção. E esse espermatozoide, se ele for bem forte, bem poderoso, ele vai vencer toda a batalha de atravessar o útero e chegar lá no final da tuba uterina e fecundar o ovócito se ele estiver no período certo. Então, não é um método que é aconselhável. E não tem como eu colocar uma imagem, né, de uma pessoa interrompendo o ato sexual. Então, a gente vai falar agora dos métodos de barreira. Como tem a figurinha esse barreira, não significa não dizer não, viu, gente? Esse está mais para método comportamental, de dizer não. O método de barreira, ele impede o espermatozoide de chegar no útero. Ele vai parar o espermatozoide ali ainda E agora, que eu esqueci o nome. Ele vai impedir no colo do útero, o espermatozoide só vai até ali. Como? O primeiro e mais conhecido é o método da camisinha. Né? A camisinha, que é conhecida há mais de 1000 anos, ela hoje é algo que é bastante barato, acessível. Né? Normalmente você pega de graça no posto. Então, é um dispositivo de borracha que o menino ele vai colocar no pênis. Como assim? Ele vai abrir a embalagem, né, com cuidado, não usar de tanta sensualidade na hora de abrir com o dente, que você pode rasgar a camisinha. Vai puxar o prepúcio para trás, que é aquela pele que fica cobrindo o pênis, vai deixar a glande para fora, vai segurar a pontinha da camisinha para que ela não crie uma bolha e vai desenrolar essa camisinha ao longo do corpo do pênis. Então, quais são as vantagens? Né? Ele pode ser usado durante a gravidez, previne contra doenças, essa é o melhor motivo para você usar a camisinha. Por quê? Porque você vai, além de evitar a gravidez, tem uma alta eficácia, você vai se prevenir de doenças. Você pode transportar com facilidade, mas cuidado. Essa história de você ficar carregando na carteira para ficar se amostrando, estou carregando minha camisinha para qualquer momento, quando eu puder fazer sexo, eu vou estar protegido. Cuidado, porque se ela ficar dentro do seu bolso muito tempo, dependendo do tempo que você vai demorar para fazer sexo, ela vai se estragar. E aí você vai ter uma camisinha que ela não vai ser eficaz, ela pode se rasgar. Ela é de prevenção imediata, então de repente você está andando na rua, né? Você conhece aquela pessoa fala, bora. Então, peraí que eu vou ali na farmácia bem rapidinho. Aí você compra a camisinha, usa, beleza. Qual a desvantagem? Ela pode rasgar, né? Pode sair do lugar, se você não prestar atenção. Algumas pessoas são alérgicas a látex, mas pode usar de polietileno também, que existe já. A camisinha feminina ela é muito parecida com a camisinha masculina, mas como ela é menos conhecida, a gente vai falar com mais detalhe. Então, ela também vem numa embalagenzinha, maior um pouco, a gente vai ver na aula. Ela tem muito mais lubrificação do que a camisinha masculina, ela é escorregadia, por isso que a gente tem que ter mais cuidado para usar. Então, a menina vai se deitar, vai ficar de cócoras, vai ficar em pé com uma perna levantada e vai dobrar o anel que tem interno a camisinha, fazendo tipo um 8, desse jeito. Essa parte aqui, ela fica para fora. Essa aqui você vai colocar dentro da vagina. Você vai abrir os grandes lábios, vai colocar esse anel lá dentro e depois você vai empurrar com o dedo esse anel até ele chegar lá no colo do útero. Até onde você conseguir. Você vai perceber se ele não ficou torto,
Essa parte externa ela vai ficar cobrindo os grandes lábios. Durante o ato sexual, esse anel ele tem que ser seguro com a mão, né? E com a outra mão, o pênis ele é conduzido até o interior da vagina. Então, a utilização da camisinha feminina, por experiência própria, eu achei mais confortável que a da camisinha masculina a sensibilidade. Mas ela tem essa desvantagem, porque ela é feia, assim, sabe? Você fica aquele negócio para fora, fica esquisito. Eu não gostei. E depois que você usa, depois que termina o ato sexual, ela tem que ser tirada imediatamente, né? Você dá um lacinho e joga na lixeira. Não coloque no vaso sanitário, assim como a camisinha masculina, porque dependendo da quantidade de camisinhas que você for usar, não tem esgotamento sanitário que dê jeito no Brasil, né? Que o nosso esgotamento sanitário também, minha Nossa Senhora. Próximo método, diafragma ou espermicida. O diafragma, ele é um dispositivo que ele é pessoal. Como assim? Você tem que ir ao médico, ele vai medir o colo do seu útero, ele vai passar um espermicida, você vai mandar fazer o seu diafragma, vai comprar ele dentro do seu tamanho. Ele tem um estojinho, você vai usar, e depois você vai tirar, depois você vai lavar, vai guardar, vai usar de novo. Então, ele pode ser usado várias vezes. Então, quais são as vantagens? A vantagem é que evita a gravidez, né? A vantagem é que ele pode ser reutilizado. É de fácil transporte. Mas as desvantagens, né? O uso exige prática. Para você colocar ele no local não é muito simples. Eu nunca usei, mas me disseram que não é muito simples. Depois que você tiver o ato sexual, você precisa deixar o diafragma dentro do corpo pelo menos 6 horas, porque é o tempo que o espermicida, que é a substância que vai matar os espermatozoides, vai atuar, vai agir. Se você tirar antes disso, a eficácia dela vai caindo. Mas, em compensação, você também não pode deixar, porque se ficar mais de 24 horas, você pode ter um choque tóxico, que é uma infecção que é rara, mas é muito grave. Não protege contra doenças sexualmente transmissíveis e também tem aquele incômodo, né, de você ter que... Peraí que eu vou ali botar o diafragma. É meio esquisito. Muitos desses métodos, eles são utilizados... Usa esse e não usa, porque, por exemplo, tem mulher que tem muita reação ao hormônio, porque o hormônio é uma bomba. Eu sempre falo que se hormônio fosse bom, homem usava. Então, ele faz muito mal para o corpo da mulher. Então, ela vai optar por outros métodos, né? Então, a gente tem que conhecer todos. Então, lá vem a bomba dos hormônios, né? O primeiro deles é a pílula. Pílula ela foi apregoada como sendo a oitava maravilha, foi a libertação da mulher, né? Foi muito importante para a independência feminina, porque ela passou a controlar a sua quantidade de filhos que ela ia querer ter, começou a poder ir trabalhar fora, começou a ter sua independência. Então, é muito importante. Mas ela tem muitas desvantagens. Vamos falar primeiro das vantagens. Ela é muito eficaz. Ela pode ser utilizada para tratamento de alguns outros problemas hormonais, embora hoje existam muitas controvérsias em relação a isso. É fácil de usar, é só você tomar a pílula, né? Você tem que prestar atenção nos dias, mas é só tomar. E você pode fazer sexo durante todo o período sem medo. É muito baixo o índice de gravidez, se você tomar direitinho. Quais são as desvantagens? Pode causar dor de cabeça, alteração de humor, ganho de peso, baixa de peso, náusea, dor no peito, alteração no ciclo menstrual, problemas cardíacos, trombose, não protege contra a AIDS, é uma bomba. Não recomendo. Né? Pílula, em último caso. Se você está num relacionamento estável, você precisa ter uma conversa séria com seu parceiro e dizer para ele: eu não vou usar pílula. A gente vai combinar outros métodos. Você vai usar a camisinha, você vai fazer vasectomia, mas eu não vou tomar pílula. Não recomendo. Assim como eu também não recomendo injetáveis. Eu não recomendo nenhum hormonal. Injetável. A vantagem é que ele dura de 1 a 3 meses. Uma boa vantagem. Você vai viajar para um lugar onde não é fácil você comprar pílula e você não quer usar aqueles implantes que a gente vai ver ainda e você não quer levar a pílula.
ela pode sumir na bagagem, de repente você perde, ou então ela é impedida de entrar no país que você viajou. Então você toma um injetável que ele vai ficar fazendo efeito dentro do seu corpo, né? Você não precisa ficar controlando, você sabe que em 3 meses você vai só repor. Normalmente um visto de turista de 3 meses no máximo vai ser o tempo de você voltar. Pode ser usado durante a amamentação porque são outras dosagens de hormônio, né, que são usadas. Exige que você controle esses 3 meses para não perder. Tem gente que depois que para de tomar fica muito tempo sem conseguir engravidar, muito tempo sem conseguir menstruar, porque essa quantidade de hormônio, a resposta dela em relação ao corpo da mulher vai variar. Não protege contra o DST e também pode causar trombose, AVC, problemas de pressão, né? Vai variar muito. Implantes, adesivos e anel vaginal, a mesma coisa, né? Utilizam hormônios, né? Não, vão evitar a gravidez, mas com essas desvantagens de afetar muito o equilíbrio do corpo da mulher, através dessa quantidade de hormônios que ela é colocada. O implante, ele vai liberando o hormônio aos poucos. Normalmente tem deles que dura 3, 4 meses. Esse aqui você vai deixar 7 dias, 14 dias, vai depender. Você coloca no braço, coloca na cintura, coloca na barriga. Esse aqui é um anel, esse é muito pouco utilizado no Brasil. Você deixa ele dentro do corpo durante 14 dias, se eu não me engano, depois você substitui por outro. Vai variar também de marca para marca, né? Um método hormonal que eu não falei, que na verdade ele não é um método contraceptivo, mas ele é um método para a pessoa não engravidar, é a contracepção de emergência. É uma bomba de hormônio também, que ela deve ser evitada ao máximo. Você tem que usar camisinha para evitar a gravidez indesejada. E não a pílula do dia seguinte, porque o uso contínuo da pílula do dia seguinte é uma bomba para o seu corpo também. Ela vai fazer mal para o seu corpo. Então, realmente, você está usando camisinha, a camisinha rasgou, aí corre para a farmácia, compra a pílula do dia seguinte e toma. Ela é um método que o pessoal diz que é abortivo. Ele não é abortivo. Ele vai impedir o embrião de se fixar na parede do útero. Ele não vai ser fixado para depois ser retirado, né? O tempo que demora do óvulo fecundado chegar até a parede do útero, chegar até o endométrio e se fixar, é o tempo que o hormônio vai atuar nesse endométrio, fazendo com que ele caia, né? Que ele seja... ele vai sair do corpo, né? A mulher vai menstruar e não vai haver a fertilização. A fertilização vai haver, mas não vai haver a anidação, certo? E os métodos cirúrgicos, né? Os métodos cirúrgicos, eles são definitivos. São métodos que eles são basicamente irreversíveis. Professor, eu vi que o Pelé fez fez a vasectomia, fez a vasectomia, depois ele desfez. Falei, ele é rico, né? A pessoa rica, ela faz várias coisas que às vezes a gente não consegue fazer. Gente normal, como eu, né? Vai ser mais difícil. Então, vamos lá, laqueadura. A laqueadura é uma cirurgia. Antigamente era feita por cesárea ou microcesárea, ainda é feito assim no SUS. Então, se faz um corte no abdômen da mulher, vai lá e coloca um clipe na tubuterina, ou então corta a tubuterina, dá um lacinho e impede a chegada do espermatozoide até o local onde ocorre a fecundação. Não interfere no ciclo menstrual, a mulher continua ovulando, continua menstruando. Então, não é esterectomia, viu, gente? Não tira o útero, certo? O útero, ele continua lá, bonitinho, fazendo seus hormônios, que são importantes para a vida sexual da mulher, para a vida até física da mulher, porque enquanto ela está no período fértil, esses hormônios vão manter jovialidade, vitalidade, por aí vai. A vasectomia, olha só, a laqueadura, atualmente, ela pode ser feita por videolaparoscopia. Se dá um corte na altura do umbigo e outro um pouquinho do lado, um pouquinho do outro, coloca a câmera,
faz um cortezinho, é bem simples. Em compensação, como ela é invasiva, ainda assim é muito invasivo, requer um período grande um grande período para a mulher ficar em repouso. Já a vasectomia, não. Meu irmão fez vasectomia. Ele chegou lá às 7 horas da manhã para fazer a vasectomia. 8 horas ele já tinha feito a vasectomia. O médico deu atestado para ele até meio-dia. E meio-dia ele teve que ir trabalhar, ele ficou com muita raiva. Por quê? Porque é simples. Puxa o escroto, puxa o ducto, né, o canal deferente, ducto deferente, canal deferente, vai depender da literatura que você usar, corta, amarra, acabou, dá um ponto. Não precisa nem retirar o ponto cai. É uma coisa, é feito com anestesia local. Então, eu sempre digo que o homem, quando ele ama sua mulher, ele faz vasectomia. Ele não obriga a mulher a fazer uma laqueadura. Não vai cair a virilidade dele, ele não vai deixar de ser homem, né? Ele só não vai ter mais filhos. Então, isso é muito importante, porque para a mulher é muito invasivo. Já não basta ela ter filho, já não basta ela parir, seja de parto normal, de parto cesárea, ainda vai ter que fazer outra cirurgia. Ela faz durante a cesárea, e se não for cesárea? Ela vai ter que fazer outro risco cirúrgico, vai ter que ficar internada, vai ter que ficar vários dias sem poder fazer nada. Será que esse homem vai ajudar? Então, não sou a favor de fazer laqueadura também. Vamos lutar pela vasectomia. E, por último, vamos ver o DIU. O DIU, né? O famoso DIU. DIU é o dispositivo intrauterino. Ele parece esse Tzinho aqui que tem aqui. Normalmente ele é de plástico, ele é colocado no útero por um profissional, um ginecologista, que tem que ficar fazendo acompanhamento da mulher, porque durante o período que ela estiver usando, esse DIU ele vai estar liberando o hormônio, né? E a mulher pode usar isso durante muito tempo, vários anos. Ele é considerado muito, muito seguro, né? Mas hoje em dia também tem uns estudos aí dizendo que ele não é tão bom assim para a mulher. Tem hormônio, ele não vai ser tão bom assim. Mulher que tem problema na tuba uterina, tem anemia, pode ter alergia ao cobre, né? Problemas na coloração da menstruação, porque tem um negócio de cobre lá dentro, né? Você já viu como é que é o tacho de cobre que faz doce? Com o tempo ele oxida. Então vai ficar escurecido, altera na quantidade de sangramento. Então, é um dispositivo que ele é muito prático, mas ele pode ser facilmente substituído por outros métodos. Bom, hoje não, mas na próxima aula, no nosso próximo encontro, a gente vai fazer um jogo dos métodos contraceptivos. Vamos ver alguns deles, né, expostos para a gente conhecer melhor. E quem quiser saber mais sobre métodos contraceptivos, pode usar uma ferramenta nova que inventaram faz pouco tempo, que se chama Google. Eu coloco lá métodos contraceptivos, eu indico esse site, vivasuavida.com.br. É sempre bom, né? Você viver a sua vida, cuida da sua vida. E deixa dos outros. Não, cuida da sua vida e se cuida. Cuida da sua vida e deixa dos outros também. Pílula, DIU, tudo que a gente já falou. A professora Sônia fez sua apresentação daí? Menino, pois é, né? Nem tudo eu sei da minha cabeça. A gente olha nos livros, olha nos materiais mais modernos. Tem vários tipos de DIU, ó. Tem esse DIU aqui de cobre. Aqui só tem um de cobre. Mas ó, tem o capuz cervical, que a gente não falou. Tem o coito interrompido para quem tiver mais dúvidas. Tem esse método da esponja, que a gente também não falou. Aqui, inclusive, ele vai mostrar para você quais são os métodos que vão se adaptar melhor ao seu perfil. Fala sobre contracepção para rapazes, porque dá a impressão que contracepção é uma coisa só para mulher. E não é. Não é, porque nenhuma criança de mãe solteira nasceu só da mãe, não. Teve um pai, né? Um doador do espermatozoide, que eu costumo chamar de rato. Né? E você vai comparar os métodos aqui, você vai poder... É muito bacana esse aqui, sabe? Inclusive, como que você vai falar isso com o seu marido, como você fala com
a sua família. É bem bacana. Então, estudar sempre mais, cada vez mais. Até a próxima!